O pessoal tá um pouco contido também, tem que melhorar, gostou. Ancelotti está no caminho certo, tá bem, claro, mas eles enxergam que a seleção tem que melhorar. Um garoto ainda falou que sentiu falta do Neymar. Pela atuação de ontem, Tartá e Vene, o Vini Júnior, o Neymar fizeram falta, vocês encaixariam eles, são tão essenciais assim? Olha, eu vou ser bem sincero com você, Flavinho. Debater Neymar na seleção brasileira, para mim, é perder tempo. A gente pode debater aqui sobre o Vinícius Júnior. Se de fato hoje a seleção brasileira consegue jogar sem ele. Acho que a gente pôde perceber, embora o adversário de fato seja um nível muito abaixo, mas a gente pôde perceber que, sim, dá para jogar sem o Vinícius Júnior. Até porque o Vinícius Júnior não assumiu o protagonismo que a gente esperava na ausência do Neymar. O Vinícius Júnior na seleção brasileira é longe de ser aquele Vinícius Júnior que fez 3 grandes temporadas com o Real Madrid. Mas bem longe. Agora, é culpa dele só? Não, porque a seleção brasileira não estava vivendo um bom momento. Só que agora a seleção brasileira está voltando a viver um bom momento. E aí fica aquela dúvida, será que o Vinícius Júnior vai conseguir performar da maneira que a gente sabe que ele pode performar? Agora, debater Neymar na seleção brasileira para mim é um devaneio e perder tempo. Eu acho que a gente pode debater aqui sobre outros jogadores, inclusive a forma como o Ancelotti pode jogar, o Luiz Henrique jogando muito bem pela ponta direita, de repente ele pode levar o Rafinha para jogar mais centralizado ali como ele joga no Barcelona ou até mesmo na ponta esquerda. Agora, falar sobre o Neymar na seleção brasileira, repito, para mim é perder tempo, porque não adianta o torcedor imaginar que vai ser o Neymar de 2015. A gente está falando de um Neymar de 2025. E o Neymar de 2025 não tem espaço nessa seleção brasileira, nem na lista de convocados. Ô Tata, o Ancelotti já deixou claro, se o Neymar não tiver em forma, se ele não estiver bem, não vai chamar. Isso é legal porque mostra a moral que o treinador tem com o grande nome do futebol brasileiro. Se não entrar em forma, não adianta falar tititi que ele não chama. O Vini Júnior, acho que está nos planos, né? Não foi chamado porque estava suspenso. Ou você começa a questionar também a presença do Vini Júnior, de repente, entre os titulares. E aí? Não, a presença do Vinícius Júnior foi uma outra questão. Esse cara vai pra Copa, né? Totalmente diferente. Tudo que ele vem fazendo, tudo que ele fez, né? O nosso bola de ouro. Então, o Vinícius Júnior, acho que ainda tá com moral, conhece bem, né? Trabalhou com o Ancelotti. Então, acho que é uma outra questão. A questão agora do Neymar, se ele estiver bem, com certeza, né? Ele vai estar presente. Agora, se ele não estiver, hoje nós, na seleção brasileira, temos um treinador com peso, com altura, com experiência, com bagagem, para realmente poder chegar lá, bancar a situação e dizer, olha, Neymar, não está bem, você está fora da minha lista. Então, hoje, a seleção brasileira, né, realmente tem um treinador à altura, com peso, para tomar uma decisão tão difícil, né? Porque o Neymar indo ou o Neymar não indo, isso vai gerar uma discussão eterna. Não tem jeito. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. Então a gente vai ficar sempre debatendo sobre isso. E o Vinícius Júnior, eu acredito que sim. É um nome que o Ancelotti com certeza conta, sim. Agora, é uma disputa gigantesca, porque tem grandes nomes ali que fazem ali, tanto do lado esquerdo, do lado direito. O Brasil é muito bem servido, produziu muitos pontas de extrema velocidade, habilidade e jogadores jovens com margem ainda para crescer e evoluir muito. Então ali a disputa está gigantesca. Tem o Rodrigo ainda nessa história, né? Jogador de lado de campo, da confiança do Ancelotti, trabalhou com ele. O Ancelotti também disse que não chamou porque ele não estava na plenitude da forma. Serve para o Neymar, serve para todo mundo, claro. O Rodrigo também é outro cara que vai ter que arrumar um lugar para ele, né? Então, Flavinho, durante a semana eu até comentei isso aqui, que a ausência do Rodrigo me chamou mais a atenção do que a ausência do Neymar. Porque eu imaginava que o Rodrigo fosse ser chamado justamente por conta disso, pelo convívio que eles tiveram nos tempos de Real Madrid. Fisicamente, a gente sabe que o Rodrigo tá bem, né? Fisicamente, mas tecnicamente a gente não sabe, porque ele vem jogando muito pouco com a camisa do Real Madrid. E eu acho que o recado foi dado e os jogadores que estão lá com a seleção brasileira entenderam muito bem esse recado. É só a gente analisar a performance deles ontem contra o Chile. Ninguém ali entrou mais ou menos, pelo contrário, entrou para mostrar serviço. O Luiz Henrique, em 30 minutos, na minha concepção, praticamente carimbou a vaga dele à Copa do Mundo. Se ele continuar mantendo esse nível físico dele lá no Zenit, ele vai ser chamado, porque é um jogador que entrega tudo que o Ancelotti pede e deseja. E sempre foi bem quando entrou. E sempre foi bem. Sempre. E é um jogador que não sente pressão. Ele mostrou isso nos tempos de Botafogo, na final da Libertadores, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, eu vou decidir essa Libertadores. Chama a resposta. Seleção brasileira, sempre que ele entra,
ele também dá conta do recado, chama a responsabilidade. Então é um jogador que não teme nada, que parece que está entrando numa pelada de final de semana entre amigos, independentemente de qual seja o nível do jogo, o nível da competição. Então assim, eu acho que o recado foi dado, os jogadores entenderam o recado, a gente pôde ver ontem, e eu acho que nessa data FIFA é o único jogo que a gente pode avaliar de fato e pegar como teste, né, contra o Chile. Porque contra a Bolívia, na altitude lá, é muito mais sobrevivência dos jogadores do que propriamente um teste. Aí vai ser injusto a gente fazer uma análise de jogador, se jogou bem, se jogou mal, numa altitude que a gente sabe que é desumano para muitos atletas. O Igor está me passando uma informação de agora que o Andrés Pereira, ex-jogador do Flamengo, foi para fora, voltou para o Palmeiras, acabou de ser convocado pelo Ancelotti para a vaga do Caio Jorge. É isso, né? Produção, Igor. O Andrés Pereira é um cara que vinha sendo chamado por outros treinadores também. Ele entra ali numa competição com o Bruno Guimarães, seria essa função, né, Tartar? Foi chamado para o lugar de um centroavante, mas a gente sabe que a característica dele é bem parecida com o Bruno Guimarães. Gerson, tem essa briga ali para segundo homem de meio de campo? Exatamente, ele ocupa exatamente esse espaço, né? Esse famoso segundo homem, aquele cara que consegue guardar bem ali a posição, mas tem a função também de levar esse time à frente, de chegar à frente, de marcar gols. E coloco até mesmo o nome do Lucas Paquetá, que já fez essa posição. Também, ele é mais versátil, o Paquetá joga em várias posições. Mas agora é um grande jogador, né? Nós estivemos aqui mais próximo, vendo ele jogando no Flamengo, né? E acompanhando muito, e um jogador assim fantástico, que tem um refino técnico, um trato com a bola diferenciado, sabe fazer, né, aquele famoso toque, o boxe, chega na área e finaliza muito bem de fora da área. Tem muito talento, né? O Palmeiras agora está bem servido aí de um jogador fantástico. Baita reforço. O Ancelotti falou na entrevista coletiva que ele analisa 70 jogadores no total. Ele está analisando para depois levar para a Copa 26, né? Tem que reduzir essa lista de 70 para chegar a 26. Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É de complicado a gente avaliar assim essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando fala em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar. 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso, porque não era uma das penas. Forte, a pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo Mas aí, para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... Enfim, era a pena máxima. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não, se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador, quando você escuta um caso desse, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como
o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, pô, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou, mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, acaba antes tendo do a carreira comentar, abreviada. eu só posso trazer só mais uma informação Pode que eu acabei tudo aqui, Vene. acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, E aí, Tartá, como é que você vê esse caso, assim? Você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição, tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de Os dúvida. indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão, e tá aí sendo julgado, né, a justiça está tentando buscar fazer a justiça, né, a parte que lhe cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né, não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também, que a gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão. Muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas foi uma mudança que houve dentro do futebol, e isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então, que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Tá bom por aí, né? Mas tem que dar um exemplo, senão virar bagunça também. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Cruzeiro está interessado na contratação de Arrascaeta, que vive uma das suas melhores fases desde que chegou ao Flamengo. No início do ano, o uruguaio havia procurado a diretoria rubro-negra pedindo uma renovação de contrato longa, demonstrando o desejo de permanecer no clube por mais tempo, mas naquele momento o Flamengo preferiu esperar e não avançou nas negociações. Agora, com o camisa 14 sendo novamente destaque absoluto e peça decisiva em jogos importantes, o Flamengo resolveu agir e chamou o jogador para tratar da renovação do vínculo, só que Arrascaeta ainda não respondeu à proposta e deixou claro que pretende esperar o fim da temporada para dar uma posição definitiva. Essa indefinição abriu espaço para o Cruzeiro entrar na jogada e se movimentar nos bastidores. O clube mineiro acompanha de perto a situação e, segundo apurações, está disposto a fazer uma proposta ousada, oferecendo um contrato longo e também um salário superior ao que o jogador recebe atualmente no Flamengo. A intenção do Cruzeiro é convencer Arrascaeta a retornar ao clube onde se destacou no futebol brasileiro, conquistou títulos importantes e ganhou grande carinho da torcida. Esse movimento mexeu bastante nos bastidores, já que o uruguaio é considerado um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo e perder o jogador nesse momento seria um duro golpe para a diretoria e para a torcida. O futuro de Arrascaeta, portanto, segue indefinido. O Flamengo quer garantir sua permanência, mas o Cruzeiro aparece como um forte concorrente e promete investir pesado para tentar repatriar o meia. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você venderia Arrascaeta? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.